Bom, acho que agora deu certo, né? Vocês conseguem ver o vetor velocidade aí, tá? Então veja que nesse ponto de máximo, ele tem velocidade somente horizontal, tá? Por quê? Porque a velocidade ela é tangente à trajetória, ok? Então, à medida que eu vou caminhando na trajetória, eu tenho velocidade horizontal, tá? E se eu fosse fazer o gráfico da posição pelo tempo, para esse tempo de altura máxima, né? Eu teria aqui a posição y em função do tempo. A minha equação é y igual a y0 mais v0y menos gt quadrado sobre 2. Também é uma função de segundo grau, né? Também é uma função de segundo grau, tá? E eu teria, então, a parábola assim, considerando o y0 igual a zero. Né? Então, considerando y0 igual a zero, que é o caso, tá? E a minha velocidade instantânea de y, aqui é no caso só a componente y, tá? Em função do tempo. A minha velocidade instantânea, eu teria aqui velocidade inicial, y, somente a componente y, tá? E aqui, ó, a tangente tem inclinação zero, tá? Então, a tangente nesse ponto de máximo aqui, ó, tem inclinação zero. O que significa? Que quando o objeto atinge a altura máxima, a velocidade y de t tem que ser zero. Tá? E aí eu vou conseguir descobrir o tempo de altura máxima. Como é que eu faço isso? Bom, Vy de t é igual a V0y menos GT. Né? Então, se eu estou falando que esse aqui é o tempo de altura máxima, que eu vou simbolizar com Tm, esse V0 é zero. Perdão, esse Vy é zero. Tá? Beleza? Então, meu tempo de altura máxima vai ficar V0, aqui no caso é V0y, somente a componente y sobre G. Tá? V0y sobre G. Então, esse é o tempo que o objeto demora para atingir a altura máxima, V0y sobre G. Tá bom? É o tempo que o objeto demora para atingir a altura máxima. Tá? E como que eu sei essa altura máxima? Vamos botar verde aqui, ó. Qual é o valor de y, que eu vou chamar de ym? Bom, aí tem duas formas de fazer. Tá? A primeira delas é dizer que o seu ym é o y aplicado em Tm. Tá? Então, vou substituir isso aqui por Tm e esse aqui por Tm. Tá? Esse tempo quadrado aqui não está escrevendo. Chega no cantinho ali e não escreve. Mas, enfim, substituir por Tm. Tá? Pronto. Ou seja, pegar esse resultado e jogar no lugar do T aqui e jogar no lugar do T aqui. Vai dar um trabalhão. Então, vai ficar o y máximo como sendo o y0, estou considerando zero neste caso, v0y Tm, né? Que é v0y sobre g, tá? Menos g sobre 2 Tm ao quadrado. Então, v0y sobre g ao quadrado. Tá? Então, meu y máximo, ele vai ficar v0y quadrado sobre g menos, aí aqui eu posso cancelar um gzinho, né, com esse. Então, vai ficar v0y ao quadrado sobre 2g. Né? Lembra que aqui, como esse g está ao quadrado, fica g vezes g, cancela um aqui de cima. Tá? MMC é 2g, então vai ficar 2v0y quadrado menos v0y quadrado. Tá? Então, meu y máximo é igual a v0y quadrado sobre 2g. Então, veja que para a altura máxima só depende da velocidade em y. Né? Então, mais uma vez, a gente está vendo que as componentes são separadas. Né? Eu estou analisando primeiro a y, depois a x. Tá? Beleza? Mas tem outra forma de fazer. Eu poderia usar Torricelli. Né? Então, veja que V0 na altura máxima, vou colocar aqui V0, perdão, gente, é VY da altura máxima ao quadrado, né, é igual a V0y ao quadrado menos 2g delta y, que é o y máximo menos o y0. Esse aqui eu estou considerando V0, posição y0. Esse aqui eu estou considerando ym, posição ym. Torricelli. Isso aqui vai para zero pela nossa hipótese, né?
E, pela condição física, isso aqui vai para zero. Tá? Então, eu vou ter 2g y máximo é igual a v0y ao quadrado, né? Então, y máximo, de novo, ó, v0y ao quadrado sobre 2g, batendo com o resultado aqui em cima. Então, poderia ter feito por Torricelli também. Tá? Beleza? Então, a gente já tem o tempo de altura máxima, que é esse roxinho aqui. Então, o tempo de altura máxima é igual a v0y sobre g. Esse é o tempo de altura máxima. Opa, sem querer, tá? Esse é o tempo de altura máxima. E nós já temos a posição de altura máxima. Posição de altura máxima é esse verde aqui, ó. Tá? Esse aqui é a posição de altura máxima. Então, esse aqui é a posição de altura máxima. Tá bom? Então, eu já sei quando ele chega na altura máxima e qual é o valor de altura máxima. Tá? Agora, a gente vai definir uma outra parte do problema, que é o tempo de alcance. O que é o alcance? É a posição em x em que ele volta à altura inicial. Então, alcance é a posição x em que o objeto, né, o móvel, volta à altura inicial. Tá? Então, nem todo lançamento oblíquo tem alcance. Né? Se já é algo que cai no lançamento horizontal, por exemplo, ele não tem alcance, ele tem distância em x. Tá? Muitos livros vão trazer isso como alcance também, mas eu estou fazendo um pouco rigoroso nisso. Né? Alcance é só quando ele volta à altura inicial. Então, um lançamento aqui de uma cachoeira, por exemplo, em que a água vem, essa distância em que a cachoeira tem, né, esse ΔX aqui, eu não vou chamar de alcance, eu vou chamar de distância horizontal. Por quê? Porque, no meu entendimento, alcance é quando ele volta à altura de lançamento. Tá? A altura de lançamento. Beleza? Então, no nosso caso, eu tenho aqui o Y, eu tenho o X, a trajetória aqui, né? Então, eu vou determinar alcance como sendo essa posição aqui, ó, em X, tá? Posição em X. Isso eu vou chamar de alcance. Tá? Então, qual que é o tempo de alcance? E aí, como é que eu vou fazer isso? Né? Bom, eu posso usar a definição. Né? Então, ó, o y do alcance tem que ser igual ao y inicial. Eu vou usar essa definição. O y do alcance tem que ser igual ao y inicial. Tá? Mas como é que é a equação do y, né? Que nesse caso aqui ainda é zero. Mas não precisava ser. Tá? Não precisava ser. Qual é a equação do y? Né? O y, ele tem a equação y0 mais v0yt, né? Que nesse caso aqui vai ser o tempo de alcance, menos GTA, ó, GTA ó, sobre 2, né? GTA ao quadrado sobre 2. E isso aqui tem que ser igual a y0. Tá? No nosso caso é zero, mas não precisava ser. Né? Não precisava ser. Então, cancelo aqui, né? Com esses dois vão se cancelar. Por isso que não precisava ser, eles iam se cancelar de qualquer jeito, pela definição. Tá? E aí eu tenho uma função de segundo grau, que eu poderia aplicar Bhaskara. Ok? Mas veja que, neste caso, vou até escrever o zero aqui, ó. Eu tenho uma equação de segundo grau incompleta em C, né? Eu tenho incompleta em C. Tá? Então, com certeza, uma das respostas é zero. O tempo de alcance é zero, uma das soluções. Tá? Matemáticas é essa. Uma das soluções é essa. Toda vez que eu tiver uma equação de segundo grau incompleta em C, uma das soluções é o zero. Beleza? Mas esse valor não serve para a gente aqui da física. Ele não serve para a gente. Por quê? Porque t igual a zero é o t0, não é o tempo de alcance. Então, o que eu quero dizer? Existem duas posições em que o y é igual ao y inicial. É a posição inicial, óbvio, e é a posição de alcance.
Vou acender aqui para ficar um pouco mais claro. Aí. Então, em duas posições, eu tenho y igual ao y inicial. É o instante inicial, por definição, e o instante em que ele atinge o alcance. Então, essa solução t igual a zero não serve para mim. Tá? Na física, ela não serve para mim. Na matemática, tudo bem. Então, eu garanto que a solução t igual a zero não serve. Não serve de jeito nenhum. O que eu vou fazer, então? Excluir a solução t igual a zero. Ora, se eu estou excluindo a possibilidade do t ser igual a zero, eu posso dividir essa equação por t. No caso aqui, por TA. Porque eu estou excluindo a equação de t igual a zero. Tá? Então, como é que vai ficar a equação? Vai ficar V0y, aí seria TA, mas dividiu, né? Menos GTA de novo, GTA, que vocês gostam, sobre 2. Simplifiquei por TA. E igual a zero. Tá? Então, meu TA ele vai ficar 2V0y sobre G. Esse é o tempo de alcance. 2V0y sobre G. Vamos ver o tempo de altura máxima, que eu chamei de TM? Cadê o TM? TM, V0y sobre G. O tempo de alcance, 2V0y sobre G. Eita! O tempo de alcance é o dobro de altura máxima. Isso vem da simetria da parábola. Então, o tempo para ele chegar aqui, na altura máxima, é o mesmo tempo que ele leva para descer da altura máxima. Então, se daqui até aqui ele demorou V0y sobre G, daqui até aqui ele vai levar o dobro, porque a altura máxima é justamente a metade da parábola. Tá? Vocês estudaram isso em matemática. Quando vocês vão estudar a parábola, você vê que o x do vértice, né? O x do vértice, ele é a média aritmética das raízes. Então, se eu tenho aqui o alcance e aqui é o zero, então essa posição aqui é alcance sobre 2. Então, para ele, como é em x é MRU, a velocidade é proporcional ao deslocamento, então, para ele percorrer metade, ele leva metade do tempo. Desculpa, o tempo é proporcional ao deslocamento, né? Então, para percorrer metade da distância, ele leva metade do tempo. Então, o instante para a altura máxima é quando ele leva metade do tempo para ele percorrer o alcance. Ou o tempo de alcance é o dobro para ele atingir a altura máxima, porque a altura máxima está na posição de alcance sobre 2. Isso vem da simetria da parábola. Tudo bem? Beleza? Então, vamos determinar o alcance. Eu já tenho o tempo de alcance, né? Vamos determinar o alcance. O alcance não está em x? Aqui, ó, por definição. Então, vamos determinar esse alcance aqui, ó. O alcance é o x no tempo de alcance. Então, o alcance é x0 mais v0x vezes o tempo de alcance. Equação do MRU. Né? Se você não lembra, x igual a x0 mais vt, né? No caso aqui, vx. Só sorvete. Tá? Equação do MRU, função de primeiro grau. Só que eu estou calculando no instante de alcance. Então, meu alcance, considerando x0 igual a 0, vai ficar v0x vezes 2v0y sobre g. Né? Que foi o resultado que encontramos aqui. 2v0y sobre g. Tá? Então, meu alcance vai ficar 2v0x v0y sobre g. Acabou, né? Acabou. É isso aí. 2v0x v0y sobre g. Só que a gente pode melhorar isso. Tá? A gente pode melhorar isso. Mas, você tendo v0, você calcula o v0x conhecendo o ângulo. Calcula o v0y também conhecendo esse mesmo ângulo. O 2 é 2 e a gravidade 10 ou 9,8, 9,81, depende aí da precisão que você quer dar ao seu resultado. Mas eu vou melhorar esse resultado aqui, tá? Matematicamente falando. Olha, eu vou ter alcance como sendo 2v0 cosseno θ, que é o v0x, v0 seno θ, que é o v0y. Tudo isso sobre g. Então, meu alcance vai ficar v0 quadrado, aí é o módulo da velocidade inicial, sobre g, vezes
2 seno θ cosseno θ. Tá? E isso aqui tem um resultado muito especial. Vou usar até o azul aqui, ó. Muito especial isso aqui, ó. Isso aqui é o seno de 2θ. Tá? Então, quando você estudar, se você não estudou ainda essas somas de arcos, tá? E nas relações trigonométricas, então você vai ter que acreditar em mim, entre aspas. Tá? Que isso é o seno de 2θ. Mas se você já estudou, você vai lembrar que o seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tá? Tem até aquela regrinha para você decorar, né? O seno de A mais B é minha terra tem palmeiras onde canto sobe A. Seno A cosseno B cosseno A. Eu coloquei θ, mas é B, tá? Tudo bem? Aí, nesse caso, se eu fizer o seno de θ mais θ, que é igual ao seno de 2θ, vai ficar seno θ cosseno θ mais seno θ cosseno θ. Aí fica 2 seno θ cosseno θ. Tá bom? Aí é só para ilustrar essa relação matemática. Se você não viu, você vai ver. Se você já viu, tá? Só estou relembrando. Ok? Então, meu alcance ele vai ficar V0 quadrado sobre G seno de 2θ. Seno de 2θ. Tá? Então, veja que meu alcance ele depende do ângulo de lançamento. Certo? Então, se eu quiser um maior alcance, quando que é o maior alcance? É quando o seno de 2θ é máximo. Porque V0 é constante, é a velocidade inicial, é aquilo que eu consigo colocar no lançamento. Então, tivemos aí uma queda, espero que esteja tudo certo aí, tá? Então, o alcance vai ser isso, né? Ele depende da inclinação aqui, ó, ele depende do ângulo, tá? Então, o meu alcance máximo vai ser quando essa função seno é máxima. E a função seno é máxima quando ela é igual a 1. Tá? Aí eu te pergunto, qual é o seno cujo ângulo, perdão, qual é o ângulo cujo seno dá 1? É 90. Então, meu 2θ tem que ser igual a 90 graus. Então, θ tem que ser igual a 45 graus. Em 45 graus, eu tenho o alcance máximo. Tá? Em 45 graus, eu tenho a maior distância possível para percorrer na horizontal. Ok? Fica como desafio você provar que o alcance para 45 mais delta, que é um intervalo, sei lá, de 15 graus para cima, é igual ao alcance de 45 menos delta, onde delta também é um ângulo. Né? Sei lá, você escolhe delta igual a 10 graus, por exemplo. Então, o alcance para 55 é igual ao alcance para 35. Fica como exercício, desafio aí para você demonstrar isso. Tá? Não precisa usar o delta 10 graus, não. Só dei um exemplo. Tá? Faz matematicamente aí bonitinho. Show? Beleza? Então, essa é a nossa aula de lançamento oblíquo, que ficou faltando, né? Tempo de altura máxima, valor da altura máxima, alcance, tempo de alcance, algumas características de simetria da parábola, tá? E nossa próxima aula, então, de movimento vetorial, de cinemática vetorial, vai ser de movimento circular. Tá bom? Então, até a próxima aula aí, se Deus quiser.